Olá, sou Penélope Mendes, chefe de gabinete do deputado Luiz Cláudio Marcolino. Estamos aqui hoje para o lançamento do podcast Ação São Paulo. E aproveitando, para esse programa de abertura, aí eu fui convidada também para estar aqui, para apresentar junto com o deputado um pouco quem é o deputado Luiz Cláudio Marcolino. Deputado, o que despertou seu interesse pela política e quais foram as primeiras influências na sua vida? Eu já conheço bem essa história, mas eu gostaria muito que quem está nos assistindo também conhecesse mais aprofundado o deputado. A minha família é uma família de Viçosa, Minas Gerais, que acabou se mudando, para buscar uma vida melhor no Rio de Janeiro. Acabei nascendo lá, com 9 meses vim para São Paulo, morei na Vila Joaniza, depois fui morar na Pedreira, depois no Jardim Goembu e, por final, no Jardim Orion, todos bairros da Zona Sul de São Paulo. E quando nós mudamos para Pedreira, sempre as pessoas falavam que o lugar onde a gente morava, um dia ia passar uma linha de trem. Então a gente dormia e acordava achando que um dia a nossa casa ia ser derrubada para passar uma linha de trem. Então aquilo ali já ficou na minha cabeça desde criança, desde a minha infância, uma infância, eu posso dizer que boa, por mais pouco recurso que a minha família tinha, mas era um lugar que você tinha liberdade para jogar bola, para rodar peão, brincar na beira da represa. Então, foi uma infância, pode dizer, uma infância feliz. Mas assim que eu saí depois da região da Pedreira e fui para o Jardim Goembu e na sequência de União, meu pai tinha comprado um terreno, começou a construção. E minha mãe sempre falava, meu filho, seu irmão vai ajudar na construção e você é o filho que vai estudar. Então eu cuidava do meu irmão caçula e ao mesmo tempo ficava estudando. Durante a escola, eu tinha uma professora de história, Dona Emi, e no meu caderno de história eu desenhava os presidentes do Brasil. E um dia ela olhando o meu caderno, falou, nossa, você desenha aqui os presidentes do Brasil no seu caderno, nós vamos ter aqui uma eleição para o Centro Cívico Escolar. Se eu não tinha interesse de participar dessa eleição. E na mesma semana eu tinha quebrado o braço. E aí nós íamos montar a chapa no Centro Cívico Escolar, aí a chapa chamou Braços Fortes. Aí teve uma amiga que chamava Adriana, e ela ia ser candidata a presidente, eu fui vice-presidente da chapa e ganhamos na eleição do Centro Cívico Escolar. Então ali eu já comecei, na 5ª série ainda do ensino fundamental, do ensino básico na época, comecei a participar do Centro Cívico Escolar. Então a gente fazia atividades culturais, fazia um processo de educação mesmo interna nas escolas, a gente fazia semanas de limpeza do colégio, do Centro Cívico Escolar, ele tinha esse papel de ajudar a organizar as crianças do Paulo Setúbal, foi o colégio que eu estudei na Zona Sul de São Paulo, no Jardim Primavera. Nesse período também, logo na sequência, eu comecei a organizar um trabalho com esporte. Tinha ali um trabalho que desenvolvia com esporte no bairro, tinha uma associação de amigos de bairro, eu acabei acompanhando e era diretor de esportes do bairro. Só que nesse intervalo, também entre o Centro Cívico Escolar e ser diretor de esporte, o nosso bairro não tinha nada, não tinha luz, não tinha água, não tinha luz de rua. E a minha mãe, ela começou a movimentar o bairro na época para que a gente pudesse ter acesso à luz e água. Então ali eu acompanhava ela. Então, nas ações, nos movimentos, quando ia na prefeitura, fazendo abaixo-assinado. Então, ali já foi despertando essa vontade da participação da política. Então, podemos dizer que a sua mãe foi a maior inspiradora dessa sua participação política na sociedade? Ali foi o início, Para mim, ali é o início dessa construção, de entender que a gente precisava se organizar, lutar para conquistar algo melhor. Eu lembro que na época, quando chegou o asfalto no bairro, foi um asfalto feito via mutirão, o Covas era o prefeito na época, e para passar o asfalto, todo mundo tinha que assinar. E meu pai era mestre de obra na época, ele trabalhava com construção civil, e ele falou, mas aqui tá, esse metro quadrado do asfalto tá caro, tá 1/3 a mais do que de fato ele administrava nas obras que ele tocava. Então meu pai não queria assinar. Aí as pessoas começaram a cobrar
né, falando que tinha que assinar, porque todo mundo queria o asfalto, era importante ter o asfalto na rua, mas quando para o regime de mutirão e de cada pessoa ia ter que pagar depois pelo asfalto que estava sendo feito, meu pai se opôs. Então isso foi me mostrando, né, a minha mãe se organizando para conseguir as melhorias para o bairro. Meu pai questionando que o valor estava caro, mesmo sabendo que era importante, mas era importante alertar as pessoas que o valor que ia ser pago era um valor acima que o mercado, né, executava. Se fosse feito, né, com a empresa privada, ia sair mais barato do que fosse feito pela prefeitura naquele momento. Tanto que quando foi fazer a inauguração e foi feito, né, um churrasco no final do asfalto no bairro, eles foram fazer a inauguração. E nós começamos a fazer um protesto. Eu e mais 2 amigos que chamavam Beto também, o Beto que era o Riva do Orion e o Beto do Jardim Guaimbu. A gente estava na casa dele e começamos, aí o pessoal saiu correndo atrás da gente, a gente pegou, corremos para dentro da casa dele, mas para mostrar que assim, essa questão da organização, né, ela já vem de berço, né, a partir desse trabalho que minha mãe desenvolvia, né, essa leitura que meu pai tinha da questão da construção civil, que foi me dando elementos para ir formando o meu entendimento da importância de lutar, né, para que as pessoas pudessem ter os seus direitos, mas com recursos sendo utilizados de forma correta. Muito legal, muito bacana. E como foi a sua experiência no movimento estudantil e sindical? Assim, alguma história marcante dessa época? Então, aqui você já contou do asfalto, mas no movimento estudantil, o que você conta de marcante nessa época? Porque nós fizemos esse movimento, como eu disse, nós fomos em 76, né, a gente acabou indo para o Jardim Orion, né, tinha 6 anos de idade na época, né, aí passei por todo o meu ensino fundamental na época, até a 8ª série. Quando eu prestei o colegial, eu fui estudar no Alberto Conte, então já com 15 para 16 anos de idade, né, entrei no primeiro colegial na época, né, o antigo primeiro grau, e no Alberto Conte, lá já chegou a ter um grêmio estudantil, né, durante a ditadura militar o grêmio foi fechado, e quando eu entrei no primeiro colegial, estava se retomando o grêmio estudantil. Sim. Então eu entrei no Pró-Grêmio, né, eu já tinha um pouco dessa experiência de organização no bairro, aí entrei no Pró-Grêmio, então comecei a organizar, né, o colégio também já no ensino médio, no ensino secundarista. No segundo ano eu passei a presidir o Grêmio, então eu entrei no Pró-Grêmio em 86, 87 eu já assumi, né, o Grêmio Estudantil como presidente do Grêmio do Alberto Conte, né, em Santo Amaro, e ali a gente fazia diversas organizações, né. A gente inclusive ajudava nas greves dos bancários, na greve dos químicos, que o movimento estudantil ele tinha essa preocupação. A gente conseguiu desenvolver um trabalho, né, junto aos professores, teve um período, teve três meses de greve, a gente se organizou dentro do colégio, a gente se dividia entre os alunos, dava aula para os alunos de reforço, fazer um acompanhamento da aula, até para ajudar na greve também dos professores. A gente não podia perder, né, a questão da educação, mas também a gente não podia deixar de dar apoio para os professores. Eu lembro também um episódio que nós fizemos no Alberto Conte, que foi uma arrecadação de alimentos, que quando teve a enchente no Acre, Ubatuba, né, foi em 3 regiões, né, Acre, né, Acre e Ubatuba, né, foi os 2 lugares mais fortes que teve as enchentes na época, né, Acre, Rio e Ubatuba, né, foram os 3 lugares que teve uma enchente fortíssima. E aí a gente começou a arrecadar alimentos dentro do próprio colégio para tá ajudando, também no Colégio Alberto Conte. Nós chegamos a fazer uma greve, né, pela reabertura do portão, que o colégio ele aumentou o preço da lanchonete e fechou o portão na hora do intervalo. A gente era obrigado a ter que lanchar na lanchonete, a gente não queria. E nós tínhamos a opção de tomar o lanche do lado de fora. Então eu fiz uma greve de 3 dias, né, no colégio, e aí depois de 3 dias a diretora lá era Chegueio, né, o nome da diretora na época, a gente conseguiu, né, reabrir depois os portões, conseguimos abaixar o preço da lanchonete. Então foi um movimento que nós já fizemos ali, né, de 3 dias parando, né, o colégio na época, foi a nossa primeira conquista ali. Isso, né? Antes de entrar no sindicato, né? Antes de ser bancário, né? Porque, na verdade, isso tudo aconteceu antes de você ir para o movimento sindical, antes de entrar no banco, né? Que o senhor é funcionário do Banco Itaú, né? Licenciado. Mas conta um pouquinho pra gente, começou então lá na Zona Sul de São Paulo, porque você veio muito bebezinho para São Paulo, né? Até a gente já chegou a ouvir, né, mesmo dentro da Assembleia, alguém falando que o senhor era igual o Tarcísio, né, carioca,
Mas acho que 9 meses é muito pouco, né? Não, com certeza. Eu vim com 9 meses para São Paulo e só que o Tarcísio vem para São Paulo para vender as empresas públicas e desmontar o Estado. Sim, né? Eu sim. vim com 9 meses justamente o contrário, para fortalecer as empresas públicas e fortalecer o Estado de São Paulo. Sim, sim. Então, conta um pouco para a gente essa trajetória agora, saindo, né, da adolescência, do Grêmio Estudantil, e indo para o mercado de trabalho, né? Conta um pouco como que o senhor começou. Nesse intervalo ainda no Momento Estudantil, a gente acabou indo, né, para um congresso da UBS, que é a União Brasileira Secundarista, né, em Brasília. Ficamos em Goiânia, mas o encontro também chegou em Brasília. E foi justamente no período que o pessoal tinha jogado pedras no ônibus onde estava, ou na comitiva onde estava o Sarney, que era o presidente do Brasil naquela época. E a gente chegou na frente da esplanada, e quando estava na frente da esplanada, o que acabou acontecendo? Eles proibiram, né, passeata na esplanada. Como foi proibido a passeata na esplanada, nós chegamos até lá com os ônibus. E os ônibus voltaram para depois buscar gente mais para o final do dia. Na época o presidente proibiu que tivesse passeata pela esplanada, os ônibus não puderam mais chegar e nós ficamos sitiados. Então do lado tinha o exército, do outro lado a polícia da Câmara. Então nós ficamos sitiados por muito tempo lá. E ainda, fora a tropa de choque que vinha batendo o cacetete, né, nos escudos, e aquilo, vamos supor, você pensar um jovem de 17, 18 anos, que era a maioria dos jovens que estavam ali, né, era uma experiência importante, mas ao mesmo tempo foi um momento que todo mundo falava, mas bem que meu pai falou que não era para estar aqui. Então ali também foi um processo de experiência. A gente sabia o que estava fazendo, a gente estava ali lutando por uma melhor educação, né? A gente queria que o ensino fosse de qualidade no nosso estado, né, e no Brasil. Então estar em Brasília naquele momento para a gente era muito importante. Então nós acabamos arrecadando recursos nos faróis, falando, né, o nosso objetivo. A gente conseguiu, né, articular na época, o Quercia era o governador do estado de São Paulo, conseguimos um ônibus para que a gente fosse até Brasília. E quando chegou lá, nós tínhamos discutido no colégio, no anfiteatro, as principais reivindicações, né, o que a gente queria colocar como prioridade. Aí cheguei lá em Brasília, né, já tinha uma chapa montada para a direção da UBS, né, as propostas já tinham sido apresentadas, eles não queriam ouvir o que a gente estava propondo. Então nós, nesse momento, acabamos, né, montando não uma oposição, mas mostramos que a gente estava insatisfeito com as chapas que estavam colocadas, que nós não chegaram a aprofundar as propostas que nós tínhamos discutido no colégio. Então, com isso, nós montamos um grupo de estudantes do Brasil inteiro que estavam insatisfeitos com aquele processo, né, e naquele momento a gente acabou não votando, rasgamos os crachás do momento da votação, montou ali um grupo de independentes, que a gente não concordava nem com o MR8, nem com o pessoal da OJS, né, que estavam conduzindo o processo estudantil naquele momento. Né, o pessoal da OJS, a qual a gente acabou indo para Brasília com eles, né, que eles que articulavam a Zona Sul de São Paulo, não queriam deixar a gente voltar para São Paulo no ônibus. Aí nós conversamos com o motorista, e aí nessa conversa com o motorista, ele falou, não, vocês voltam comigo, e se eles quiserem, eles que voltem sozinhos. Tanto que eles voltaram calado, né, de Brasília até São Paulo. A gente organizou todos os outros colégios da Zona Sul, né, e voltamos. Ali também foi uma forma de organização. A gente organizou todos os colégios, conversamos com o motorista e a gente teve a prioridade na volta. Acabando o episódio do Momento Estudantil, né, a Erundina foi eleita em 1988, né, começou o governo em 89. Em 89 foi quando também entrei no Banco Itaú. E a Erundina, ela montou um processo de debater o orçamento do município de São Paulo por micro-regiões, né? Eu coordenava, né, a micro-região de Interlagos, eu e uma professora, né, que a gente tinha um núcleo, a gente criou em 87 para 88, nós criamos um núcleo do PT, né, que era um núcleo dentro do bairro do Jardim Orion, que ali tinha eu, que era estudante na época, a Roseli, que era professora, o Paulo... Nessa época o senhor já era afiliado ao Partido dos Trabalhadores? Eu me filiei nessa época, de 89. Né, então, eu me filiei ao PT já em 89, quando criamos esse núcleo. Foi o ano da eleição da Heloísa Erundina em 88, a eleição do presidente Lula em 89. Foi a primeira vez que teve uma eleição democrática no
né, no país. Sim. Só que nesse intervalo, quando tinha as eleições, mesmo as eleições indiretas, quando você falou o que motivou, né, a vir para a política, eu adorava pegar aqueles papelzinhos no chão nas eleições. Então, pegar na porta da escola, né, eu gostava de assistir o programa político na televisão, sempre me motivou, sempre gostei, né, de assistir. Então, quando, né, teve as eleições, 88 com a Erundina, 89 para o Lula, aquilo a gente já tinha um envolvimento. Então, eu estava no momento estudantil, era estudante, tinha a professora Roseli, o marido dela, que era Paulo, né, que era metalúrgico, o Beto, que também era professor, o Petrola, que foi meu professor de filosofia, e inclusive esse professor de filosofia na escola, depois ele acabou morando no Jardim Maringá, próximo de onde eu morava. E acabei encontrando uma vez, ele voltando do colégio, eu vi ele passando de carro, falei, nossa, o professor mora do lado da minha casa. E até legal que um dia a gente estava com esse professor, e aí ele começou, e eu assim, sempre questionei muito, né, na sala de aula, eu sempre queria entender bem o que eu estava aprendendo. E um dia ele pegou, né, começou a falar, e começou a falar, o que você vê primeiro, você vê os olhos ou você o olhar? E era uma análise para mim de um dos pensadores que tinha. Só que numa aula anterior ele tinha falado, quando você joga uma pedra no rio, você vê a pedra ou você vê uma imagem da pedra, o reflexo. E eu comecei a trabalhar uma aula com a outra, na comparação, e questionando ele a aula toda. Aí ele chegou para mim e falou, nossa, mas você é perspicaz, né? Eu não sabia o que era perspicaz. Aí eu cheguei em casa e eu fui ver o que era o perspicaz. Mas para mostrar que assim, esse nosso núcleo que nós criamos do PT era um grupo diverso, né? Mas era um núcleo de bairro. Então o PT tinha isso como algo de organização do bairro. E um dos debates que nós tínhamos na época é que quem tivesse um núcleo não podia participar do diretório, porque a gente queria fortalecer mesmo o espaço mesmo, né, do bairro para pensar a organização política do bairro. E esse núcleo a gente fazia festa junina, a gente organizava atividade salais cultural. Então a gente fazia um boletim que era o Origuá, que a gente fez lá no bairro, que era um jornal que a gente, né, trazia as informações do bairro, né, as festas. Então ali a gente já começou a fazer esse primeiro jornal, que era o Origuá. Só que no Alberto Conte, quando eu estava no colégio Alberto Conte, nós montamos um jornal também do bairro, do colégio. Nós montamos uma rádio, né, comunitária dentro do colégio. Então, essa parte da comunicação também, seja no colégio, seja no bairro, no núcleo, a gente acabou montando. Quando foi em 88, a Luísa Erundina, como eu disse, assumiu, em 89 a gente assumiu a microrregião de Interlagos, foi o mesmo período que eu acabei entrando no Banco Itaú. Eu terminei o colégio, né, aí comecei a trabalhar na Copenhague, né, já em janeiro, porque você tinha ali a Páscoa, e a Copenhague contratava o pessoal para trabalhar naqueles 3 meses que antecedia a Páscoa. Então, seu primeiro emprego CLT... Meu primeiro emprego CLT foi na Copenhague. Copenhague, fiquei 3 meses, né, que era temporário. E aí, nesse período, eu já tinha feito o teste em outros bancos. Foi nesse período que uma vez o senhor contou, o senhor passava perto da Alesp e falava que um dia ia trabalhar ali? Isso, porque assim, como eu trabalhava na Joaquim Floriano, então eu saía da Joaquim Floriano, passava por trás do Ibirapuera e pegava o ônibus para ir para minha casa, né, próximo da Assembleia Legislativa, ali próximo do Parque Ibirapuera. Então, todo dia era meu caminho e eu olhava para a Assembleia Legislativa, aí falava, bom, um dia ainda vou vir trabalhar aqui. Mas isso eu tinha 18 para 19 anos. Presságio. Ali já falava que não, ali um dia ainda vou trabalhar aqui. E foi, daí foi passando, né, eu entrei no Banco Itaú, né, fui coordenar a microrregião de Interlagos, coordenava 73 bairros, já afiliado ao núcleo do PT. O trabalho que eu tinha na gestão da Luísa Erundina era um trabalho voluntário, né, não era um trabalho remunerado, não era carga de confiança da prefeitura, né, mas a gente organizava os bairros e discutia, né, onde que ia ser feito o asfalto, né, onde que a gente ia colocar a linha de ônibus, onde que ia ser feito, né, os postos de saúde. Então a gente discutia política pública. É meio que um orçamento participativo. Na prática é um orçamento participativo. Sim. Né? Só que ele era debatido, né, dentro da Zona Sul, dividido na região subprefeitura de Parelheiros, da Capela do Socorro. E eu coordenava essa de Interlagos, tinha o pessoal do Grajaú, e ali a gente discutia as prioridades. Então nós fizemos ali a mobilização de favela do Jardim Edite, conseguimos levar um ônibus e o asfalto para o Jardim Graúna, para o Jardim dos Bichinhos, né, conseguimos levar, né, um posto de saúde, né, para a região do Jardim Edite.
Então, a nossa microrregião de Interlagos, ela era uma microrregião ativa. Então, a gente conseguiu, ali nesse trabalho da microrregião, eu comecei a entender um pouco da importância de dialogar com a sociedade, né, onde é que o recurso do orçamento ele tem que ser utilizado. Então, para mim foi uma experiência muito positiva nessa organização da microrregião de Interlagos, mas ali também vem os problemas da política da região. Né, os tatos sempre foram muito fortes, né, inclusive infiltraram uma pessoa dentro do nosso núcleo, a pessoa depois foi participar do diretório. Depois eu te contar um pouco mais a história também, que quando eu entrei no sindicato, que eu fui trabalhar no Banco Itaú, depois acabei entrando no sindicato, e aí me colocaram numa chapa, né, na época do diretório zonal sem me consultar. E depois eu fui lá e pedi para retirar, falei, não é desse jeito. Né? Aqui nós temos uma organização da microrregião de Interlagos, eu sou do movimento sindical agora, estou na categoria dos bancários, mas não é automático, né? Colocar numa chapa sem ter uma consulta. Então, o senhor né? entra pro partido antes mesmo de entrar para o sindicato, porque às vezes as pessoas têm uma impressão que você primeiro vira sindicalista, depois você vai para um partido. É o contrário, né? O senhor primeiro entrou no partido, já era do Partido dos Trabalhadores, quando entrou para o movimento sindical, Isso. bancário. Então, como eu disse, nós tínhamos um núcleo, né? Me filiei naquele período, tinha essa organização da microrregião de Interlagos, né? Entrei no Banco Itaú, fiz uma greve de 1990, aí quando chegou em final de 90 para 91, ia ter uma eleição do sindicato. E essa greve, que durou 11 dias, né, foi uma das greves mais fortes que teve de bancos privados, né, no começo da década de 90, né, e eu tive uma participação ativa, o meu departamento era um numerário, então era um número de trabalhadora expressivo. Esse intervalo, ela acabou me explicando e acabou me convidando se eu não tinha interesse de entrar na chapa. Até pela atuação que eu tive na greve de 90, né, com isso eu conversei com o núcleo a qual eu participava. Né, o núcleo autorizou, falou que seria importante que eu pudesse, né, ir para a direção do sindicato. Eu fui convidado 2h e tinha que estar na assembleia da chapa às 6h. Teve 4 horas para decidir, se eu queria ou não entrar na diretoria do sindicato. Com todo respeito, deputado, mas se na época tivesse rede social, o banco não ia ter te chamado, porque ele ia conhecer a sua história do movimento. Essa inserção de luta, né? Aí era capaz de o senhor não ter sido chamado, não. Não, mas você sabe que quando eu estava no banco... Lá você tumbou, acho que pensava assim, o que eu fui fazer quando eu contratei esse menino? Não, mas você sabe que quando eu estava lá, ainda não tinha sido convidado para a chapa do sindicato, né, primeiro... Não, no sindicato ia chamar mesmo, né? Até pela sua história, mas o banco... Não, mas antes mesmo quando eu estava ainda concorrendo às eleições, né, eu tinha feito um vestibular no meio do ano para a Faculdade Federal de Viçosa. Né, eu passei lá na Faculdade de Economia e solicitei, né, que o banco me transferisse para uma cidade próxima. Aí o banco falou que não tinha vaga. Aí não tinha vaga, acabei perdendo o período de inscrição na Faculdade Federal de Viçosa. E nesse período também, eu já coordenava, por mais que fosse novo de banco, eu já coordenava os trabalhos, eu já estava substituindo o meu chefe no período de ausência dele, quando ele tinha que fazer um curso ou nas férias. E aí ele estava para ser promovido e, ao mesmo tempo, eu tinha solicitado essa transferência para Viçosa. Aí quando eu fiz a greve depois, em setembro, aí quando fui convidado para entrar na diretoria do sindicato, né, meu chefe me chamou, né, chamou primeiro o meu chefe superior e cobrou dele, né, como é que no meu departamento se tem uma pessoa sindicalista e você não percebeu, né, cobrando dele, né, que era o Esteves, o meu chefe imediato. Então ele foi cobrado pelo chefe superior dele, o gerente A na época, né, por que ele não percebeu que tinha um sindicalista. Ele me chamou na sala, falou que eu tinha uma carreira promissora dentro do banco, que ia ser promovido, e se eu não quisesse, eu tinha conseguido a vaga para me transferir para Minas Gerais. Eu falei, não, agora quem não quer sou eu, né, não tenho mais... Que sorte, São Paulo! Não senão a gente ia ter perdido um quadro político desse para Minas Gerais. Minas Gerais ia ter um deputado lá, vindo da Faculdade de Economia de Viçosa. Mas aí, então, aí acabei não indo, né, concorri à chave das eleições, uma eleição difícil, foi bem apertada as eleições, né, no prédio a qual eu tenho origem, que era o Itaú Conceição. Nesse ano, a nossa chapa, inclusive, perdeu a votação, né? Ganhamos a eleição, mas no prédio, né, onde eu trabalhava, acabamos perdendo a eleição. Só que depois, nas próximas eleições que teve, tanto depois em 94, depois em 97,
Nós chegamos a ter ali com 2 chapas concorrendo nas eleições, em 3 urnas, eu tive 98% dos votos, 97% dos votos e 96% dos votos. Então, o trabalho que eu comecei a desenvolver, né, dentro do prédio do Itaú, né, garantiu que a nossa chapa, que era a chapa 1 que concorria às eleições, passou a ter quase 100% dos votos. Então, isso foi fruto do meu trabalho, da Anis, que era diretora, dos cipeiros que nós elegemos, né, ali dentro do banco. Aí foi consolidando também o meu trabalho, né, dentro do sindicato. Vamos falar um pouco de como foi a sua atuação no movimento sindical, desde que entrou para o banco, mas antes, deputado Marcolino, eu fiquei sabendo, eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre sua experiência no Alberto Conte, porque um passarinho me contou que o senhor escrevia poesia. Eu queria que o senhor contasse um pouco, porque eu quero que as pessoas entendam que por trás desse político tem um ser humano, gente. Tem um ser humano muito bacana. E eu sei que era famosa as suas poesias, porque eu já andei pesquisando por aí. Conta um pouco dessa experiência. Não, então, lá no Alberto Conte, a gente tinha, né, uma atividade cultural muito forte no colégio. Como eu disse aqui, nós montamos uma rádio, né, interna, né, uma rádio comunitária, montamos um jornal, tinha um mural lá de poesias que a gente estimulava os alunos a escrever, e na época eu escrevi bastante, acho que tem mais de 100 poesias escritas, né, inclusive 2 delas nós colocamos em cima do bebedouro, né, tinha lá uma foto do Neruda, uma foto do Picasso, e aí nós pegamos em cima do bebedouro, fizemos lá 2 poesias. Né? Pena que acho que a diretora não reconheceu aquilo como arte e acabou mandando pintar. O Neruda e o Picasso continuam lá, mas as nossas 2 poesias tiraram. E era bacana que além de fazer uma reflexão, né, aproveitamos esse período que estava em greve, período de férias também. Eu e uma amiga também, a gente acabou desenhando. Né? Tinha uma amiga que chamava Alexandra, ela também cantava. Né? Lá no Alberto Conte tinha um pudim, a gente falava que era um pudim que era um espaço que você ficava sentado, é como se fosse uma escada, era um pudim que tinha no meio do pátio do colégio. E tinha esse painel das poesias. Eu fiz, né, mais de 100 poesias nesse período, né, tão guardadas, e 2 delas acabou indo para o mural do colégio. E tinha uma das poesias que eu escrevia, aí eu escrevi, tinha uma amiga que ela desenhava. Então ela fazia um rosto de uma mulher e eu colocava a poesia. Aí colocava a poesia lá, aí no dia seguinte, cadê? Levava. Aí fazia de novo. Aí isso fizemos, acho que mais de umas 30. E as 30 poesias que a gente fazia, colocava lá e o pessoal levava embora. Né? Então, foi um período bacana, né, da minha adolescência. Então, acabei escrevendo bastante poesia, tanto poesias épicas como românticas também. É um espaço bacana da... Eu acho que assim, ou a insensível da diretora tirava, ou algum romântico dava para namorada de presente, né? Aí o senhor parou de escrever poesias? Não, então, eu escrevi por um bom período, né? E assim, já escrevia desde cedo. Aí fiz uma época, minha mãe faleceu, eu tinha 15 anos, né? Eu escrevi, já estava escrevendo, daquela que já estava escrevendo, sendo poesias, né? No colégio estimulou e fiz ainda mais. Só que aí eu participei de um concurso. E eu fiz uma poesia que a gente demorou quase um mês para fazer, que era uma poesia para minha mãe. Né? Eu lembro sentado no muro perto de casa, escrevendo a poesia, aí só via as lágrimas caindo na poesia. Então, eu achei que aquela poesia era o máximo. E aí eu participei de um concurso de poesia. E aí, assim, sequer fui classificado. Aí, dali para frente, eu parei de escrever. Não é que eu não parei de escrever, eu não achava que a poesia podia ser um espaço de realização pessoal. Ainda escrevi mais alguns anos depois, mas depois parei de escrever. Mas tinha uma poesia, né, que chamava, não sei se consigo falar um pedaço delas, mas uma delas é tipo um homem, né, o homem filho da mente, né, e como é que posso dizer? Ela era uma poesia que fazia uma reflexão sobre a questão dos computadores. Né, era um período que estava começando a ter computadores aqui no estado de São Paulo, né, aqui na cidade de São Paulo, e aí fizemos coisa como se tivesse um monte de computador destruído, né, um cara carregando um boto na mão, então era uma coisa meio ambiente, dialogando um pouco com a questão da tecnologia. E a poesia fala assim, é o homem, né, o homem é fruto... como é que fala? Deixa eu tentar ver se eu consigo lembrar ela inteira. O homem é filho da...
Daqui a pouco eu tento lembrar, mas tinha uma outra que estava lá junto com, era o vida, né? Vida, deste vida a outra vida, né? Deste uma parte de si, deite uma parte de mim, duas vidas, outra vida, deste outra parte de si, força deste uma parte de mim. Então essa foi o que a gente colocou que era a vida, falando um pouco sobre a questão da reprodução, né? Então a relação de duas pessoas, acho que é por isso, inclusive, que a diretora deve ter tirado lá do colégio, que a gente fazer uma reflexão, né, sobre a questão da vida mesmo. Depois o senhor me conta o nome da diretora, porque a gente vai perguntar, né, por que tanta insensibilidade, né, o mundo precisa de mais poetas, precisa de pessoas que façam reflexão sobre a vida, sobre amores, sobre a situação, né, a sociedade. E essa do homem era uma reflexão mesmo da sociedade naquele momento, né, então foi um recorte. E aqui o pessoal tirava, né, todo dia que eu fazia, chama você. Né, assim, boa, hein? Eu acho que agora as pessoas vão conhecer o deputado Marcolino. Conta pra gente, assim, deputado. Vou ver se consigo lembrar. Assim, era você. Quem és você? Deve ser o meu sonho não realizado, a minha poesia inacabada, a minha vontade de ser feliz. Porque se encontra em meu sorriso triste, nas lágrimas que existem no meu semblante então. Torna-se então sentimento, fazendo-me feliz. Me ame a todo momento como eu sempre te quis. Transpareça em realidade ou fique na saudade que um dia te quis. Então todo dia eu escrevia, colocava lá no mural e o pessoal... alguém entregou para uma namorada. Alguém tirou a poesia e entregou para a namorada, e essa outra, Homem, a Vida, ela estava no colégio, ela estava colocada, nós desenhamos, né, em preto e branco, né, tinha uma fresca, a gente colocava. E assim, era um espaço bem bacana, de produção mesmo cultural. Nós tínhamos no Alberto Conte um anfiteatro. Então a gente fizemos muitas peças de teatro a partir do Grêmio, né? Tinha torneios esportivos também a partir do Grêmio estudantil. E essa parte que a gente fala que era a exposição literária que a gente fazia, né? E muitas pessoas faziam também essa exposição literária. Então, para a gente, essa parte cultural, esportiva e esse meu papel que eu tive ali no Grêmio estudantil também me ajudou a fortalecer, né, para a organização social. Muito bacana, deputado. Obrigada, né, por compartilhar com a gente aqui um pouco esse lado mais humano ainda, né? Porque a gente sabe que o senhor é um ser humano aí dedicado, né, às causas sociais e tudo mais. Mas agora a gente conheceu... Vamos mais um pouquinho, ainda outra que eu lembro. Só. Assim, é uma do pó se fez o homem, do homem fez o pó. Do pó se fez o homem, e do pó se fez o homem, do homem a mulher, da mulher se fez outro homem que fez do homem pó. Então essa é uma outra que eu tinha feito na época. Porque assim, você vai lembrando os pedacinhos, tá, né, vendo? que são muitas mesmo. Tá vendo? Se provocar mais um pouquinho, logo a gente vai estar lançando um livro, não um podcast, né, de poesias do deputado Marcolino. Mas Marcolino, vamos voltar aqui e vamos falar um pouquinho assim, desde então, foi para o Banco Itaú, entrou para o movimento sindical, bancário. Como foi a sua passagem pelo sindicato dos bancários? No sindicato, né, eu comecei como diretor regional, então a gente fala que são diretores de base. Então eu cuidava da região do Jabaquara, que ia da Vila Mariana até o aeroporto, pegava toda a região da Cidade Vargas, pegava a região do aeroporto, Indianópolis, Vila das Mercedes, Cursinho. Então eu cuidava em torno de 80 agências, né, bancárias dessa região, e mais o prédio do Itaú Conceição e a compensação do Banco do Brasil. Então era uma base importante, não era a maior regional do sindicato, éramos em 2 diretores, então eu cuidava tanto das agências como eu cuidava também, né, da matriz do Banco Itaú e da comissão do Banco do Brasil. Com isso, fez com que eu conhecesse todos os bancos. Então eu entrava nas agências do Itaú, do antigo Banespa, do Banco do Brasil, do Banerj, né, do Banco Nacional na época, do Banco Bandeirantes, do HSBC, que antigamente era o Banco Bamerindos. Então eu passei a conhecer todos os bancos, os problemas dos bancários. Então isso me ajudou, né, dentro do sindicato, que você tinha um grupo de pessoas que só cuidavam do banco e alguns cuidavam de regional. E o meu trabalho de regional eu acabava cuidando de todos os bancos. Então foi me ajudando a entender o funcionamento do sistema financeiro na sua totalidade. Isso fez com que eu fosse para a diretoria do sindicato, depois do final do meu primeiro mandato. Então eu gostava de estudar muito, eu ia em muitos cursos da Encajamar, que a CUT desenvolvia, né, na época a gente estava discutindo se a gente ia se filiar a uma central sindical internacional ou não ia. Eu participei de muitas eleições em outros estados, então eu fui para o Pará, fui para o Acre, né, fui para Mato Grosso, fui fazer eleição em Minas Gerais, no Rio de Janeiro.
Então, eu acabei conhecendo vários estados, né, cobrindo eleições sindicais, e muito curso que tinha também, além do trabalho de base que eu desenvolvia, eu fazia pelo Instituto Cajamar. Então, isso foi me dando, né, uma referência teórica dentro do movimento sindical. Nesse período, eu tentei fazer, né, 2 faculdades. Comecei a faculdade de Economia, né, só que aí depois eu achei que era muito técnica naquele momento. Depois fui fazer uma faculdade de História na PUC, mas também achei que era muito teórica. E o movimento sindical foi me dando as 2 coisas, foi me dando tanto a teoria quanto a prática. Ó, essa eu não sabia também, ele começou a fazer história, gente. Então, assim, eu sabia que era economista, mas que tinha começado o curso de história, mas não. Nesse período do curso de História, né, por pouco tempo que eu fiquei lá, nós fizemos uma ocupação lá dentro da reitoria da PUC na época. Nós tínhamos lá pelo menos um grupo de alunos que fazia história. Chegamos a dormir 2 noites lá na reitoria, discutindo também a melhoria da estudantil da universidade na época. Já naquele período, né, é importante que eu já estava no sindicato nesse período, quando comecei a fazer a PUC. E aí a gente conseguiu um carro de som do sindicato emprestado, né, tinha lá uma pessoa também se chamava Bimbo na época, ele cuidava do Banco do Brasil dentro do sindicato, era funcionário, e a gente levou, né, eles ajudaram na aparição da greve naquilo. E foi um período que eu passei a ter contato com um outro grupo do movimento estudantil, que era o movimento estudantil do ensino superior. Eu não fui do movimento estudantil, né, na faculdade, mas eu passei a ter contato com o pessoal da Unisa, né, passei a ter contato com o grupo do Padilha, que era um grupo de médicos. Foi quando eu conheci o Padilha, ainda no movimento estudantil, né. Aí nós coordenamos, inclusive, a campanha do Suplicy, né, para prefeito de São Paulo. Nós produzimos, que era um grupo de jovens, a gente produziu, né, não era uma estrelinha do PT, mas era um quadradinho que tinha, né, os dizeres. Então, nós ajudamos na juventude, naquela época, a coordenar a campanha do Suplicy na cidade de São Paulo. Então, assim, as coisas foram meio encadeando. Eu estava no sindicato, estava me preparando, me formando, estruturando. Mas sempre caminhando junto, sempre caminhando né, junto. Então, com essa ação que nós fizemos na PUC, né, de ocupação da reitoria na época, me abriu um espaço de diálogo com o pessoal do ensino superior de outras faculdades também. Então, não militei no movimento estudantil universitário, não militei na Uni, mas passei a ter contato com um grupo da Uni nesse período. Sim, e até chegar à presidência do Sindicato dos Bancários. O senhor entrou para o sindicato, era diretor e foi secretário de formação. Eu fui diretor de base. Sim. Né, e no sindicato eu sempre fui muito propositivo. Né, então, tinha as propostas que o pessoal mais antigo apresentava. Né, quando eu não concordava, mas apresentava uma proposta que eu achava que naquele momento era importante. Né, e essas viagens que eu acabei fazendo para várias partes do país foi me ajudando na formulação também no movimento, né, sindical. Depois, né, nesse período, eu fui da Secretaria de Formação da CUT, né, e virei diretor de formação também do sindicato. Já no final do primeiro mandato, já em 94, eu já tinha sido indicado para ser diretor de formação. Né, isso é raro, quer dizer, você ficar um mandato e já é executivo do sindicato. Então a gente tinha uma boa articulação, né, interna dentro do sindicato. Eu fazia muitas propostas, muitas formulações, e as experiências que eu tive, né, eu virei nesse período da Comissão Municipal de Emprego. Fiz parte da Comissão Estadual de Emprego. Visitei a Itália, visitei a Espanha, fui visitando os países, sempre voltado para a formação profissional, formação sindical. Então, essa experiência que eu fui tendo, também externa ao meu dia a dia do trabalho que eu desenvolvia, né, me ajudou, dentro do sindicato, além de ser um organizador de base, eu passei a ser um formulador de políticas também para o movimento sindical. Então, fui secretário de formação, depois fui secretário-geral do sindicato por 2 mandatos e fui presidente do sindicato também por 2 mandatos, 2004 a 2010. Nesse intervalo, né, ajudei em muitas propostas para a minuta na categoria bancária, sempre toda ela de forma coletiva. A gente passava nos debates na diretoria, depois passava na assembleia, levava as propostas para a base, fazia negociação, né, com os bancos. Então eu fui me especializando também dentro do movimento sindical. Né, esse foi um dos motivos, inclusive, de eu não estar militando muito no partido, que você tem que fazer uma opção. Sim, sim. Né, e na década de 80 para 90, né, as pessoas militavam, a mesma pessoa militava em 4 ou 5 espaços.
E nós começamos a debater que era necessário você fazer bem naquele espaço que você está. Então tinha gente que militava na igreja, tinha gente que militava no movimento estudantil, tinha gente que militava no movimento sindical, outros no partido. E eu fiz a opção, quando vim para o sindicato, de fazer uma militância forte, inclusive quando me colocaram na chapa do diretório, sem o meu consentimento, sem a minha aprovação. Eu pedi para tirar meu nome na época, inclusive, naquele momento eu decidi que eu ia militar e ia me aperfeiçoar no movimento sindical, não no espaço partidário. Entendi. E teve, assim, eu acompanhando várias agendas do senhor no estado de São Paulo, teve um momento que eu não esqueço. A gente estava no Sindicato dos Bancários em registro, e o deputado conversando com alguns bancários lá do sindicato, e aí o presidente do sindicato falou assim: não acredito, eu estou conhecendo o pai do 2.0. Explica o que é ser o pai do 2.0. Na verdade, é o pai do 2.2. 2.2, isso. Porque nós tivemos... Olha, eu diminuindo, 2.2. Durante o período no movimento sindical, então a gente passou a ter uma série de conquistas. Nós conquistamos Vale Refeição em 91, quando eu entrei na diretoria do sindicato. Conquistamos Vale Alimentação em 1994. Conquistamos a participação dos lucros e resultados em 95, mas virou na convenção em 96, e a gente foi aumentando. Quando conquistamos a PLR, era 60% do salário, mais de R$200. E a gente foi evoluindo isso ao longo do tempo. Né? Quando eu estava na presidência do sindicato, né, eu já era 2 salários, mas um valor fixo. Então nós conseguimos garantir uma parcela, essa parcela fixa que tínhamos, mais uma parcela adicional, e o que era 60, que depois virou 1, depois virou 1,5, depois com muito tempo como 2. E quando eu entrei na presidência do sindicato, eu era responsável pela negociação, eu consegui aumentar de 2.0 para 2.2. Então isso valoriza, né, o pessoal que tem os salários maiores e valoriza também o pessoal da base com a parcela adicional, que isso, né, acaba impactando bastante no salário na PLR, né, dos bancários. Mas nós conquistamos muita coisa. Nós conquistamos em 97 uma cláusula de requalificação profissional. Nós criamos uma mesa de igualdade de oportunidade, né? Criamos uma mesa para discutir o combate ao assédio moral, né? ao combate ao racismo. Então, a categoria bancária, além dela ter essa pauta de negociação permanente econômica, de condições de trabalho, né? de emprego, nós também temos uma preocupação também com a questão social. Eu consegui garantir na categoria bancária, na presença na época, a ampliação da licença de maternidade de 4 para 6 meses. A FENABAN não queria, mas a gente conseguiu garantir, né, a ampliação da licença maternidade. A gente tem uma cláusula que garante aos homoafetivos o mesmo direito, né, então hoje você tem né, a população, né, os casais do mesmo sexo, hoje já consegue ter o mesmo direito, né, dos casais tradicionais, né, os casais héteros. Então, para a gente é importante, que foi uma conquista. Quando nunca ninguém pensava nisso, a gente conseguiu colocar. Então, passei pela Secretaria Geral, passei pela formação. Então, fizemos um trabalho bacana dentro do sindicato, montamos a Rede Brasil Atual, né, fizemos a Faculdade dos Bancários, criamos o projeto Travessia, fizemos o jornal Brasil Atual Local. Então, acho que assim, a minha passagem pelo sindicato, né, a gente ajudou a mostrar que o movimento sindical ele tem que ser reconhecido e valorizado também na democracia do nosso Estado e do nosso país. Né? O senhor acha que isso te qualificou para ser o nome do Sindicato dos Bancários, para ir para o parlamento, para a gente realmente ter um nome? Foi uma indicação do sindicato, né? Tem uma base, porque ninguém sai candidato do nada, da caixinha, né? Tem que ter uma base eleitoral, tem que ter uma base de apoio. O senhor acha que essa atuação do senhor que te qualificou para ir para o parlamento? A gente está hoje aqui, gente, no lançamento aqui do podcast Ação São Paulo, conhecendo um pouco mais profundamente da história do deputado Luiz Cláudio Marcolino. A gente sabe que o bancário, eu queria falar isso porque eu ouvi isso de várias pessoas, já ouvi do senhor, já ouvi da Ivone, já ouvi da Neiva, que o sindicato, ele defende o bancário, mas ele defende a sociedade. Por quê? O bancário, sindicalizado ou não, ele mora numa rua, numa região, ele usa o serviço público também, ele usa o transporte, ele usa os equipamentos públicos de uma cidade, influenciam na vida também do bancário, do trabalhador, seja ele qual área for também, né? A gente não está falando dos bancários, dos bancários, mas a gente também tem o sindicato dos metalúrgicos, tem o sindicato dos metroviários, o sindicato da saúde. Então,
o senhor acha que essa atuação toda, essa sua trajetória te empurrou, te colocou hoje no parlamento, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo? Acho que assim, tudo isso é uma construção. Nós tivemos, ao longo das últimas décadas, né, os bancários, né, quando fala de diretoria, nós sempre tivemos envolvidos, né, no período da direta já, né, na derrubada do regime militar no nosso país, na redemocratização do país, no impeachment do Collor. Então, a gente teve ali um papel importante. Eu lembro que no impeachment do Collor, a gente estava voltando de Cajamar, que a gente sempre fez muita formação sindical também. E a gente colocou umas camisas, impeachment já, né, em amarelo, uma camiseta preta. E a gente saiu de Cajamar, do curso de formação, todo mundo uniformizado. A gente se encontrou no Ibirapuera para subir a Paulista. A gente subiu a Brigadeiro para chegar até a Paulista. E a gente estava totalmente uniformizado, todos os bancários. E aí a gente foi vindo e fomos controlando, a gente que foi controlando as ruas para os carros não passarem, para o pessoal poder passar. Eu lembro que tinha gente que tentou arrancar a bandeira do Brasil, da agência da Caixa, do Banco do Brasil, a gente não deixou, aí foi lá, colocou até um plástico preto na bandeira, para não deixar o pessoal arrancar a bandeira. Porque o Collor tinha chamado, né, o pessoal sair de verde e amarelo. E nós saímos de preto e amarelo naquele dia, assim, e a nossa camiseta do impeachment já virou uma referência para o processo do impeachment do Collor aqui no estado de São Paulo. E não só isso, né? Nós passamos a ter participação em todas as ações, né, que eu falo, não com sindicato, mas a militância dos sindicatos bancários sempre foi uma militância muito aguerrida. Então a gente participava e organizava os territórios para discutir as eleições municipais, eleição do Estado, porque é uma democracia. Que o bancário, a gente luta por emprego, salário, condições de trabalho, mas ele, né, precisa, ali, quando não é ele, mas a família, do serviço público de saúde, da educação, da creche, do transporte, ter uma boa mobilidade, da parte cultural da cidade. Então, o bancário ele tem que ter um representante também no parlamento. O trabalhador tem que ter um representante no parlamento. E passou por um período que eu discuti muito, né, a reforma tributária, a correção da tabela do imposto de renda, as políticas públicas que tinham que ser garantido para todos os bancários, para todas as bancárias. Então, esse processo que o sindicato nos ajuda a nos formar, né, a entender um pouco do nosso papel no movimento sindical, mas também na sociedade, que abriu essa possibilidade de eu poder me colocar como candidato a deputado estadual. Então, foi, de fato, essa possibilidade. Eu sempre tive uma relação muito forte com vários outros sindicatos também no estado de São Paulo. Eu ajudei a organizar muitos sindicatos, né, no estado de São Paulo, sindicato de municipais, sindicato de condutores. Então, a gente andou bastante no estado de São Paulo, ajudando a organizar também e fortalecendo os sindicatos no estado. Sempre tive uma boa relação com os sindicatos de bancários da nossa federação, da FETEC. Não cheguei a ser da FETEC, não era da Contraf, né, até o processo da eleição. Na verdade, eu ajudei a criar a Contraf. Eu fui o primeiro presidente da Contraf, que era a nossa confederação. Nós tínhamos a CNB. Aí eu fui o primeiro presidente da Contraf, por ser presidente dos sindicatos bancários. Fiz parte da coordenação da mesa de negociação e isso foi me dando visibilidade. Né? Quando estava na formação, eu fiz um projeto, né, para fazer um processo de recolocação do trabalhador no mercado de trabalho no período de desemprego. Fizemos muito curso para requalificação profissional, montamos um centro de formação profissional nos bancários. Então isso me deu uma visibilidade dentro do sindicato e para fora do sindicato, que quando meu nome foi colocado, né, para ser candidato a deputado estadual, ele foi muito bem aceito dentro do partido. Eu sou filiado desde 1989. Eu fui candidato a deputado estadual só em 2010. Né, mostrar que assim, eu não me filiei para ser candidato. Sim. Eu fui filiado em 1989 e só vim a ser candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, né, em 2010 e, graças a Deus, fui eleito, né, a deputado estadual com quase 97 mil votos, né, uma primeira eleição, né, fui muito bem votado, quase 97 mil votos, quase 100 mil votos, não é pouco voto, estou falando de mais de 2 estádios lotados na hora da votação, mas isso é fruto de todo esse trabalho, de toda essa organização, da relação que nós sempre tivemos, né, com a militância aqui no estado de São Paulo. Né, eu sempre reconheci, né, não importa se você é do movimento de moradia, se você é ambulante, se você é bancário, né, não importa no espaço onde você esteja,
eu sempre tratei todos de forma igual. Então isso me ajudou, né, a ter hoje uma base de pessoas que reconheceram o nosso trabalho como sindicalista, né, e que me alçou, né, ao posto de deputado estadual, né, em 2010, e com muito orgulho, né, eu posso falar, né, foi a organização sindical dos bancários desde 1991, né, combinado com essa ação que eu sempre desenvolvi nos bairros, que garantiu para a gente essa belíssima votação. Então, eu sou fruto da organização sindical, sou fruto da classe trabalhadora, e é essa classe trabalhadora que dentro do parlamento, né, eu quero, defendo e vou continuar defendendo por muito tempo. Muito bom, muito obrigada, deputado. Eu acho que hoje a gente tem muito ainda a conversar, a conhecer, a falar sobre a atuação no parlamento, a atuação na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas o programa inicial hoje foi para você conhecer um pouquinho da história do deputado Marcolino, porque nos próximos programas a gente vai falar da atuação dele. Então, o Ação São Paulo fica por aqui e eu quero que você siga a gente nas redes sociais, deixe sua sugestão. Pode deixar a sugestão de pauta também, porque nós vamos ter convidados. Quem sabe um dia é você que vai estar sentado aqui para a gente falar um pouco dessa ação do deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino, né? Aí atuando no estado de São Paulo, para a gente, para nós, trabalhadores, sociedade, né? Para os municípios, para todos os municípios do estado de São Paulo, porque tem rodinha no pé, porque anda, viu? Anda muito. Obrigado, Marcolino. Eu que agradeço a disposição. Tamo juntos.